Oi, gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é a videoaula desse tapete que ficou simplesmente maravilhoso. Olha isso aqui. Olha para esse tapete. Um tapete que ficou num comprimento de 1,12 m por 65. Um tapetaço. Esse tapete foi uma encomenda que eu peguei. O meu cliente pediu um tapete de 1,10 m por 60. Passou da medida, passou, mas não tem problema. É melhor passar do que faltar. E foi uma encomenda de 4 tapetes iguais, olha lá. Os 3 ali. Então eu aproveitei para trazer a videoaula porque tem muita gente. Esse aqui é uma inspiração lá do tapete Mila, da Adriele. E aí eu vi que tem muitas meninas com dúvidas sobre como fazer um tapete desse com 60 centímetros de largura. O meu era para ter ficado com 60, mas ficou mais largo. Porém, eu sei, né? Eu sei como fazer, quantas correntes fazer, quantos bloquinhos desse fazer para ficar um tapete com 60 centímetros. Então, eu já posso, né, dar uma dica para quem quiser fazer um tapete com 60 centímetros. Então, pedi autorização para a Adriele, ela me autorizou a estar gravando videoaula e eu decidi homenageá-la colocando o nome desse tapete, tapete Adriele. Ficou lindo, maravilhoso. Então, fiquem agora com o passo a passo, ok? Então, vamos para a nossa lista de materiais. Para esse tapete, eu vou usar a cor café Deco Brasil, ordem 6. Vou usar também essa cor aqui, que é o bege. É um bege mais escuro, mais puxado para o castanho. Isso aqui é que eu tinha feito um trabalho e aí depois não precisei mais, então eu desmanchei. Mas ele tá novo esse barbante, não é usado não, viu, gente? Vou usar também uma cor mais clara, que é esse bege aqui, ó. Note que ele tem uma leve diferença. Para fazer um degradê, a gente vai fazer um degradê. Eu vou usar também o cru para fazer uma carreira e mais uma aplicaçãozinha. Vamos usar uma balança. A gente tem que sempre ter uma balancinha para ir pesando o nosso trabalho. E eu vou trazer aqui, vou pesar cada cor, vou pesar para trazer no final a quantidade, que isso é muito importante para o nosso trabalho. De repente você fez um trabalho desse, e aí mais na frente você quer fazer o mesmo trabalho e não sabe quanto gastou. Vai lá nas suas anotações e você vai ver certinho quanto que você gastou. Eu vou usar para esse trabalho a minha agulha 3,5. Essa é a soft da Círculo. Tesourinha, né? E eu sempre gosto de ter uma agulha mais fina para ajudar nos arremates. Essa aqui é 1,75. Eu vou usar também alguns marcadores. Se você não tiver, pode usar um pedacinho de fio de outra cor do seu trabalho, da cor diferente do seu trabalho, que também ajuda, certo? Então, vamos iniciar o nosso trabalho com as nossas correntinhas. Então, para iniciar, nós vamos pegar o nosso fio aqui, fazer a nossa laçadinha inicial. Deixa eu fazer novamente, porque se tem uma iniciante aqui vendo o meu vídeo, eu quero fazer essa videoaula bem mastigadinha, para que você consiga fazer o teu trabalho, certo? Se já é uma veterana e tá achando o passo a passo muito lento, vai aqui na engrenagem, viu? Você clica na tela, vai aparecer a engrenagem. Se você tiver na videoaula para canhoto, vai ser aqui que vai aparecer a engrenagem. Se você tiver na videoaula destro, vai aparecer aqui do outro lado, certo? Então, vamos lá.
Com o meu fio posicionado aqui na mão, eu vou pegar esse fio e viro assim, certo? Ó, aí eu pego a minha agulha, busco o meu fio e aqui eu vou fazer a minha laçadinha. Vamos, a partir daqui, começar a fazer as nossas correntinhas. Tenho duas opções para você. Você pode, com a sua agulha mesmo, 3,5, e fazendo as suas correntinhas mais soltinha, não pode apertar. Ou você pega uma agulha número 4 e faz as suas correntinhas, que vai dar super bom. Mas se você não tiver a agulha número 4, use a 3,5 mesmo, que você vai trabalhar, só faça mais soltinha. Para que o seu trabalho não fique assim, sabe? Ele não vai abrindo. Se você apertar as suas correntinhas, o teu trabalho vai abrir. Então, fazendo as correntinhas mais soltinhas, não vai dar ruim não, vai dar bom, certo? Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas até completar um valor, uma quantidade de 54 correntinhas, certo? Vou fazendo aqui as minhas correntinhas e já eu volto. Terminei aqui as minhas correntinhas, minhas 54 correntinhas, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos voltar na sexta correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha a gente vai fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. A gente vai ficar aqui com um grupinho de 3 pontos altos. E aqui no início, vamos ficar com esse quadradinho aqui aberto, ok? Então, vamos fazer o quê? Uma correntinha, pula uma correntinha da base, vem na próxima, vamos fazer ponto alto. Na próxima, ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Sim, eu comecei a falar, mas eu acho que eu não terminei, né? Você vai clicar na engrenagem e vai escolher a velocidade do vídeo. Se você estiver achando muito lento, você vai escolher se você quer mais rápido ou mais devagar, certo? Porque eu quero gravar as minhas videoaulas assim mais devagar, já para ajudar as iniciantes mesmo. Porque no meu início eu sofri muito, porque eu não sabia que dava para ativar a velocidade para mais ou para menos, não sabia. E também por que eu tô gravando canhoto? Porque eu sou canhota. Então era muito difícil, gente, para mim fazer uma videoaula com uma aula de destro. Eu sendo canhota era muito complicado, eu sofri muito. Tinha videoaula que eu nem conseguia fazer, então eu vou soltar essa videoaula destro e canhoto. Uma correntinha e vamos prosseguir fazendo aqui os nossos grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Ao final, a gente vai ficar com 12 grupinhos, certo? Então, eu vou continuar aqui no meu e quando chegar lá no final eu volto pra gente terminar e começar a próxima carreira, ok? Então, eu terminei aqui a minha carreira, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos. Aqui, como a gente começou com um buraquinho aqui, um quadradinho, a gente vai terminar também com um quadradinho. A gente vai pular uma correntinha e vem aqui na última correntinha e vamos fazer ponto alto, certo? Aqui, você pode subir com 3 correntinhas ou duas ou 3, vira e aqui dentro faz 2 pontos altos. A partir daqui você começa a fazer correntinha
e vai fazendo grupinhos dentro dos espacinhos. Eu não começo assim, já tem algum tempo que eu aprendi essa nova técnica para a base ficar perfeita. Então, eu não faço correntinha. O que que eu faço? Eu alongo esse fio, aí eu pego a minha base, passo aqui por cima da mão, e o que que eu faço? Vamos novamente. Ó, eu pego a base, passo por cima da minha mão. E aqui eu vou fazer o seguinte, do jeito que a agulha tá aqui, eu dou mais uma volta. Eu introduzo a agulha aqui em cima do ponto alto, busco o meu fio e faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Aqui você já fez o teu primeiro ponto alto. Dentro dos espacinhos, vamos fazer mais 2 pontos altos. A base fica bem retinha e não fica aquele buraco, porque quando eu fazia com 3 correntinhas aqui para iniciar, aqui ficava um buraco e agora não fica, certo? Uma correntinha e aqui a gente vai prosseguindo, fazendo os nossos 3 pontos altos, separado por uma correntinha, até o final. Na primeira carreira, a gente começou com quadradinho e terminou com quadradinho. Nessa carreira aqui, a gente começou com um grupinho de 3 pontos altos e a gente vai terminar também com um grupinho de 3 pontos altos, certo? Então, vou fazendo aqui e quando finalizar a carreira, eu volto aqui pra gente finalizar junto e iniciar a próxima carreira juntinho, ok? Voltando aqui, já terminando a minha carreira. Aqui eu fiz o meu último grupinho, faço uma corrente e aqui eu vou pular a primeira correntinha. Na segunda, eu vou introduzir a minha agulha. Não, gente, tô ficando maluca. Eu vou fazer 2 pontos altos aqui na primeira correntinha, Diana. Que isso, mulher? Aí na segunda correntinha que tu vai fazer o teu ponto alto. Isso, garota. Aqui vai sobrar 1, 2, 3 correntinhas, porque essa correntinha de espaçamento e as outras duas é como se fosse um ponto alto. Agora aqui para iniciar a próxima carreira, a gente vai iniciar mesmo com correntinha. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Viro o meu trabalho por cima da minha mão e aqui eu vou laçar minha agulha e fazer o meu grupinho no próximo espacinho. 3 pontos altos, uma correntinha, três pontos altos no próximo espacinho, uma correntinha e aqui no próximo espacinho eu faço mais 3 pontos altos. Então, gente, aqui agora é só repetição, viu? Não tem segredo, é só repetição. Caso você tenha alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho que vai dar certo, viu? Uma carreira a gente vai iniciar e finalizar com quadradinho e na outra carreira a gente vai iniciar e finalizar com um grupinho. Olha aqui, não tem erro. A primeira carreira a gente começou com quadradinho, a segunda começou com grupinho, a terceira a gente já começa com quadradinho, que é essa aqui, aí na quarta já vai ser essa aqui. E do jeito que você começa, você termina, ó. Começou com quadradinho, terminou com quadradinho. Começou com grupinho, terminou com grupinho. Então, eu vou fazer aqui a minha base.
que eu ainda não sei quantas carreiras eu vou precisar. Então, quando eu finalizar, eu volto aqui para a gente ver quantas carreiras que foi necessário para essas medidas. Porque essas medidas foram as medidas que o meu cliente escolheu, certo? É um tapete sob medida. Vai ficar igualzinho a medida? Não sei. Porque eu tô fazendo, eu vou descobrir aqui, a gente vai descobrir junto se vai dar certo as medidas do meu cliente. Ou pelo menos aproximada, certo? Então, vou fazer aqui a minha base e já eu volto. Então, gente, eu terminei aqui a minha base. Olha só. Ficou enorme. Eu espero que dê certo na medida que o meu cliente quer. Vamos contar quantas carreiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 carreiras eu vou precisar para fazer o meu tapete, certo? Vamos pesar para ver quanto que a gente gastou de material nessa base. Então, é para isso que serve a nossa balancinha. A gente vai anotar, para no final a gente saber quanto que a gente gastou de cada cor, para quando for fazer futuramente um próximo trabalho, ou até mesmo ajudar, desculpa, gente, ajudar alguma companheira, alguma colega, a gente pode ajudar, né? Falando quanto que gastou. Então, para essa base aqui no fio 6, na minha tensão de ponto, eu gastei 284 gramas, certo? Vamos anotar. De marrom, não vou mais precisar. Agora eu vou entrar com aquele bege mais escuro, certo? R$ 284. Vamos pegar agora o nosso fio bege mais escuro e vamos para o segundo passo, certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente finalizou nesse cantinho aqui, a gente vai começar nesse outro cantinho aqui, certo? Vamos pegar aqui o nosso fio, vamos amarrar, né? Dar aqui o nosso nozinho. E aqui dentro desse cantinho aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Então, vamos seguir fazendo os 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar lá naquela outra ponta. Então, estamos chegando aqui no final. Antes de fazer esse grupinho aqui, a gente vai esconder esse fio aqui que a gente terminou a carreira. Vamos pegar e puxar esse fio lá para trás, só na laçadinha de trás, e esconder por todos esses pontos aqui até chegar lá no espacinho de uma correntinha. Pra gente fazer um acabamento perfeito, sem precisar de tanto nó,
Vamos esconder o máximo possível esses nossos arremates, certo? Olha só. Agora a gente vai fazer o nosso último bloquinho aqui da carreira antes de chegar no cantinho, né? Que a gente vai fazer um leque. Então vamos fazer aqui o nosso grupinho de pontos altos. Uma correntinha. E vamos fazer agora um lequinho aqui dentro desse espacinho. 3 pontos altos. Com espaço de 3 correntinhas. Aqui no início, a gente vai terminar o leque quando a gente chegar aí, tá? 3 correntinhas. Quando a gente der a volta que chegar lá naquele canto, a gente vai finalizar o leque. Mais 3 pontos altos. Olha só, o nosso lequinho. Agora a gente vai virar. É importante você virar o trabalho para o seu trabalho não ficar retorcido, não ficar torto, certo? Agora aqui a gente vai continuar. Uma correntinha e aqui no espacinho, nesse ponto alto deitado, a gente faz o grupinho de 3 pontos altos. A gente vai fazer assim em volta do nosso trabalho todinho. Chegando lá no outro cantinho, eu volto pra gente fazer mais uma vez o nosso lequinho do canto, certo? Então, gente, eu aqui, ó, finalizei a minha carreira. Cheguei aqui no outro cantinho. Então, a gente vai fazer o leque aqui dentro. 3 pontos altos. E sempre com 3 correntinhas, porque fica uma viradinha bem bonita. Quando é só 2 correntinhas, fica tipo que meio arredondado. E com 3 correntinhas assim, aqui eu já escondi o meu fio, ó. Já escondi tudinho aqui por uma laçadinha só. Então você faça isso. Depois quando a gente fazer o grupinho de ponto alto aqui, ele vai ficar escondido. Aí você só pinga uma colinha aqui, ou então se não quiser só recorta mesmo, porque ele já tá escondido. Então a gente vai fazer mais 3 pontos altos aqui. E vamos seguindo, fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos em cada grupinho. Olha, aqui eu fiz o meu cantinho, uma correntinha e aqui eu vou seguindo, fazendo os meus grupinhos de pontos altos. Então faça o seu, que eu vou fazendo o meu aqui. E quando chegar no final da carreira, eu volto aqui pra gente emendar, a gente fechar a carreira e começar a outra carreira, viu? A gente vai fazer aqui algumas carreiras ao redor desse trabalho, para então continuar com outras cores. Bom, meninas, cheguei aqui no final da minha carreira e aqui a gente vai completar o nosso leque. 3 pontos altos e nós não vamos fechar com correntinhas, para não deixar marcação, não precisar estar caminhando. Tipo, se eu fizer 3 correntinhas aqui, fecho com ponto baixíssimo. Para começar a próxima carreira, eu vou ter que caminhar por aqui para chegar aqui. Nós não vamos fechar assim. Nós vamos fazer uma correntinha apenas. Laça a tua agulha como se você fosse fazer um ponto alto. Só que você vai fazer um meio ponto alto. Você vai vir aqui, ó, em cima da terceira correntinha, puxa o teu fio, laça e puxa tudo de uma vez. Tá vendo? Aqui a gente já vai começar
a nossa segunda carreira. Vamos fazer assim. Puxa um pouquinho aqui, aí vem aqui por dentro, laça e puxa o nosso fio. E mais uma correntinha. Nosso primeiro ponto alto já tá feito. Agora a gente vai fazer aqui mais 2 pontos altos. Tá vendo? Agora aqui a gente vai continuar igual a gente estava fazendo. Uma correntinha. Deixa eu ajeitar aqui que ficou meio frouxo. E eu sou detalhista. Se ficar frouxo, tem que desmanchar. Uma correntinha. Vamos para o próximo espacinho. E 3 pontos altos. Esse aqui, quando a gente chegar aqui, vamos rodear. Quando chegar aqui, a gente faz o mesmo processo que fez nesse aqui. Então, eu vou aqui fazendo essa carreira. Vamos dar a volta no nosso trabalho. Chegando lá, nesse cantinho aqui, a gente vai fazer o lequezinho do mesmo jeito, certo? E quando eu vou arrodear, vou dar a volta no trabalho. E quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e começar a outra carreira, certo? Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui, e é já que eu volto. Terminando aqui a minha carreira. Olha, vamos fazer agora, finalizar o nosso lequinho e fechar a nossa carreira para começarmos a outra carreira. 3 pontos altos, uma correntinha, laço a minha agulha. Eu venho aqui nessa correntinha aqui e puxo tudo de uma vez. Estico um pouquinho aqui, eu busco meu fio, puxo mais uma correntinha. Agora eu vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha, vamos fazer mais uma carreira em volta do trabalho com bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. A gente vai fazer no total três carreiras. A gente já fez 2, agora a gente tá na terceira carreira. Eu vou fazer toda essa carreira. Quando tiver aqui, eu volto pra gente finalizar e fazer a próxima carreira, que já vai ser diferente. Vão ser apenas 3 carreiras nessa orientação. E a quarta carreira vai ser outro jeito, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha volta. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vamos finalizar com 3 pontos altos aqui nesse espacinho que a gente vai completar o nosso leque. Agora aqui nós já podemos completar com as 3 correntinhas, porque aqui a gente vai iniciar uma carreira diferente, certo? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vamos subir a carreira com 3 correntinhas, ou se você tem o costume de subir a tua carreira com 2 correntinhas, fica à vontade. Laço o meu fio, venho no próximo ponto e faço ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Dentro da correntinha a gente vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto.
no próximo ponto, ponto alto. E assim a gente vai fazer a nossa carreira toda de pontos altos. Quando eu chegar lá nesse cantinho aqui, aí eu volto. Bom, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira. Aqui dentro do meu leque, eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 correntinhas. Viro meu trabalho. Aqui mesmo, no mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E um ponto alto no meu espacinho de correntinha. Vamos fazendo assim por todo o nosso trabalho. Quando chegar lá no leque, você faça o mesmo processo que a gente fez aqui, que são 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. E quando chegar no final da carreira, eu volto aqui pra gente mudar de cor. Aqui a gente já vai mudar de cor, certo? Então eu volto já. Estamos chegando aqui ao final. Vamos finalizar juntinho essa carreira. E já vamos mudar de cor. Vamos colocar uma outra cor aqui. Para finalizar o nosso trabalho de uma forma assim bem coloridinha. Quer dizer, não colorida, né? Tons terrosos. Mas um degradê muito bonito. Nós vamos fazer nesse tapete. Já me conta nos comentários se você gostou desse modelo. Deixa o seu like para você não esquecer. Deixa o seu like já agora para você não correr o risco de esquecer. Certo? Compartilha para que outras pessoas possam chegar a esse conteúdo. De repente, tem alguém que está precisando fazer um tapete, esse tapete desse modelo nessas medidas. E aí, se você compartilhar, esse tapete vai chegar, essa videoaula vai chegar para essas pessoas. Então, aqui eu fiz os 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui. Aqui a gente vai fechar com ponto baixíssimo e vamos cortar o nosso fio para iniciar. Agora a gente vamos colocar aqui o cru. Aí aqui vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossa agulha mais fina, a gente vem aqui, ó, no próximo ponto, nesse próximo ponto aqui, ó, vamos pegar, inserir a nossa agulha de trás para frente, vamos pegar esse fio e puxar lá para trás. Fazendo isso, a gente vem aqui nesse ponto de onde ele saiu e vamos inserir de trás para frente e puxar o nosso fio lá para trás também. Certo? Se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, você é quem sabe. Agora a gente vai começar aqui com o nosso fio branco. Branco não, o cru. Na verdade, se você quiser usar o branco, você pode, mas eu preferi escolher o cru. Então, a gente finalizou aqui, eu vou começar desse outro lado aqui, nós vamos contar, vamos pegar aqui o nosso fio, fazer a nossa laçada inicial.
cortar esse nozinho aqui. Então, vamos fazer a nossa laçada inicial. Vou ajeitar aqui esse... Assim ficou melhor. Vamos fazer a nossa laçadinha. Aí, nós vamos pegar aqui. Nós vamos fazer agora ponto puff. Aí, tu pega aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No de número 14, você introduz a sua agulha. E faz aqui um ponto baixo. E faz mais uma correntinha. Certo? Esse fio aqui... Você vai segurar, não vai soltar dele, tá? Quiser até fazer um pouquinho maior, você faz. Então, nós vamos laçar nossa agulha e eu vou segurar com essa mão mesmo aqui, ó. Não solta. Vamos pegar, vamos laçar nossa agulha e vamos por trás do ponto puxar nossa laçadinha. Enrola novamente. Vamos lá por trás do ponto, puxa outra laçada. Aqui já foram 2 vezes. Enrola novamente e vamos novamente puxar outra vez a nossa laçada, certo? Com essas laçadas na agulha, a gente vai aqui, pula esse primeiro ponto. No segundo, você vai puxar o teu fio. Então, você laça e puxa tudo de uma vez, ficando só com a laçadinha das correntinhas na agulha. Então, você vem e faz um ponto baixo, certo? 2 correntinhas. Laça tua agulha. Então, a gente vai fazer agora por trás desse ponto aqui. Vamos puxar uma vez, laço. Puxar mais uma vez, laço, puxa mais uma vez. Feito isso, vamos pular esse ponto e vamos no próximo, puxar o nosso fio e aqui puxa tudo de uma vez. Fecha. 2 correntinhas. Vamos novamente. Uma vez. 2 vezes, 3 vezes, lá, aqui, pula um ponto, vamos no próximo, e puxa tudo de uma vez, trava, 2 correntinhas, vamos fazer até aqui desse jeito. Então, cheguei aqui no final, me sobrou um ponto alto, 2 correntinhas, laço meu fio, puxo uma vez, laço, puxo 2 vezes, laço, puxo 3 vezes. Aqui eu vou pular esse ponto e vamos direto na alcinha de correntes. Laço, puxo tudo, trava. Agora aqui, depois que tu entrou nessas correntinhas aqui, tu vai fazer 3 correntinhas de espaço. 3 correntinhas. Laço, puxo uma vez, laço, puxo 2 vezes, laço, a terceira vez. Vamos aqui dentro da correntinha novamente, vamos fazer o nosso segundo ponto baixo. Puxa tudo e trava. Ficamos aqui com 2 pontos baixos dentro dessa alcinha de correntinha. Mais uma alcinha de 3 correntes. Laça a agulha. Vamos vir aqui, ó, por trás desse ponto aqui. Puxo uma vez. Puxo 2 vezes. E aqui eu puxo a terceira vez. Vamos aqui novamente dentro desse espacinho. Puxar o nosso fio. E aqui nós vamos puxar e travar. Aqui nós fizemos 3 pontos dentro da correntinha.
3 correntinhas. Vamos fazer mais uma vez. Aí você vai virando o trabalho para não ficar repuxado. Laço meu fio. Vamos aqui atrás do ponto. Puxo uma vez. Puxo outra vez. E puxo mais uma vez. Aqui, nós já vamos sair daqui de dentro. Pula esse primeiro ponto, vamos no segundo. E puxo o meu fio. Aqui a gente trava. Note que nós ficamos aqui com 3 alcinhas, com 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. E 3 pontos puff aqui dentro também. Agora a gente vai voltar a fazer 2 correntinhas, certo? Fazer mais um pontinho aqui com vocês. Lacei a minha agulha, venho aqui atrás do ponto, puxo uma vez, puxo 2 vezes. E aqui eu puxo 3 vezes. Pula esse ponto, vem no próximo. Laçou. Puxa tudo de uma vez e trava. Ok? 2 correntinhas. Fazer mais uma vez aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Gente, esse ponto aqui dá um detalhe todo especial na nossa peça. Então, eu vou laçar o meu fio. Venho aqui atrás do ponto, puxo uma vez, puxo a segunda vez e aqui eu puxo a terceira vez. Pula esse ponto, vem no próximo, puxo o meu fio e travo. Ok? Então, vamos fazendo dessa forma aqui. Quando chegar lá no outro cantinho, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, sobrou um pontinho. Vamos aqui fazer 2 correntinhas. Laço, puxo meu fio uma vez, puxo 2 vezes e puxo 3 vezes. Vamos pular esse ponto e vir dentro do espaço de corrente, bem aqui dentro do leque. Puxo tudo e travo. Aqui eu já vou começar a fazer as 3 correntinhas, certo? Feito as 3 correntinhas, laço meu fio e eu venho aqui atrás desse ponto, puxo uma vez, puxo 2, puxo 3, venho aqui dentro e puxo tudo de uma vez, travo. Travou 3 correntinhas, laço, venho aqui atrás do ponto, puxo uma vez, puxo 2, puxo 3, venho aqui dentro e mais uma vez eu vou puxar tudo e vou travar. Note que nós fizemos aqui 3 pontos dentro do nosso leque, certo? Isso aqui ficou meio frouxo, vou desmanchar. Desmanchar, que eu não gosto desses negócios frouxos, não. Vamos lá. Puxo uma vez, puxo 2 e puxo 3. Venho aqui dentro, puxo minha laçada e travo, certo? Travou 3 correntinhas. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Agora a gente já não vai mais fazer aqui dentro. Vamos laçar o nosso ponto. Uma vez, 2 vezes e tá repuxando aqui atrás, puxando o fio. Vamos novamente. Eu puxo uma vez,
eu puxo 2 vezes e eu puxo 3 vezes. Agora a gente já não faz mais aqui, vamos pular esse ponto e vem aqui nesse segundo ponto da nossa base. Puxou, travou. Aqui nós temos os três espacinhos de 3 correntinhas. Então nós vamos iniciar novamente a nossa base aqui nessa lateral, fazendo somente 2 correntinhas de espaço, certo? Vamos pular um ponto, vamos no próximo e eu puxo tudo e travo, certo? Mais uma vez, 2 correntinhas, laço, eu venho aqui, puxo meu fio, vou novamente, puxo mais uma vez e novamente eu puxo a terceira vez. Pulo esse ponto, venho no próximo e puxo a minha laçada, travo o meu ponto, ok? Então, vamos terminar a carreira dessa forma. Quando chegar lá no outro canto, você volta o vídeo um pouquinho para ver como que faz. E quando final da carreira, quando chegar ao final da carreira, eu volto para a gente emendar, para a gente fechar a carreira e começar a outra carreira, certo? Então tá daqui a pouco. Bom, então vamos continuar aqui o nosso tapete. Eu já amarrei o meu fio, olha só. Eu contei 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bem aqui no espacinho onde deu 12 pontos altos voltando, eu amarrei o meu fio. Agora aqui nós vamos fazer pontos altos. Eu subo as minhas 3 correntinhas, faço mais um ponto alto aqui mesmo nesse espaço. E aqui eu vou fazendo pontos altos nos espacinhos de correntinha. Para cada espacinho de correntinha eu vou fazer 2 pontos altos, até chegar lá no canto. 2 pontos altos, cada um eu coloco 2 pontos altos. Até chegar bem aqui. Aqui no canto nós temos aqueles 3 espaços de 3 correntinhas, certo? Aqui nesse primeiro espaço de 3 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Aí nesse aqui do meio, eu vou fazer 2 pontos altos. Três correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. Fiz os meus 2 pontos altos aqui, eu vou para o outro espaço de 3 correntinhas, faço 2 pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo todo o meu trabalho dessa mesma forma. 2 pontos altos em cada espaço de correntinhas. Chegando no canto, você faça do mesmo jeito. No primeiro espaço de 3 correntinhas, faz 2 pontos altos. Agora, no espaço do meio, você faz 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. E aí, você segue fazendo 2 pontos altos em todo o trabalho. Então, eu vou seguindo aqui. E quando terminar, quando chegar lá no final, chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, né, ao final da carreira. Fazer aqui os meus últimos 2 pontos altos. Aqui a gente vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vamos fazer agora, eu vou puxar esse fio aqui no mesmo ponto, só na laçadinha de trás. Vou puxar essa laçada lá para trás
ajustar. E aqui eu venho pela frente, no mesmo ponto, eu pego as duas laçadas, puxo e faço um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Vamos fazer o ponto baixo até chegar aqui nessa alcinha. Cheguei aqui no meu último ponto alto, eu venho aqui dentro da alcinha, faço um ponto baixo. Eu faço mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer aqui mais dois pontos baixos, formando assim o meu cantinho. Eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto alto. Não pode esquecer esse ponto aqui, ó, que ele fica bem escondidinho, mas não pode esquecer, porque se esquecer vai dar erro no bico, certo? Então eu vou seguir fazendo ponto baixo por todo o meu trabalho. Chegar no cantinho a gente faz essa mesma coisa, dois pontos baixos, duas correntinhas mais dois pontos baixos. Então eu vou seguir por todo o meu trabalho. Quando eu chegar aqui eu volto para a gente fazer a próxima carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, e aqui a gente vai fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente iniciou, certo? Agora aqui a gente vai subir com pontos altos. Eu venho na laçadinha da frente, puxo, faço um ponto baixo e uma correntinha. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Não, aqui é só um ponto alto aqui. Ponto alto, duas correntinhas. Eu pulo dois de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer um grupinho de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Duas correntes, pulo dois de base e venho no terceiro. Esse grupinho aqui a gente vai fazer quando chegar aqui. Vamos terminar esse grupinho aqui. Então aqui eu vou trabalhar esses três últimos pontos aqui. Agora aqui a gente tem essas duas correntes. Vamos trabalhar nas duas correntes. Precisamos formar aqui um grupo de 7 pontos altos. Aqui nós temos 5 pontos. Vem aqui nas correntinhas e vamos fazer 2 pontos altos. Três correntes, viro meu trabalho. Eu venho aqui no mesmo espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Aqui nós temos duas correntinhas dentro desse espacinho aqui, ó.
nós vamos pular essa primeira correntinha aqui e a gente vai trabalhar nessa segunda, para poder dar certinho os nossos grupinhos. Ó, só que ela fica bem escondidinha, quase não dá para perceber. Não, na verdade, não dá para perceber. Vamos fazer aqui um grupo de 7 pontos altos. 4, 5, 6 e 7. Duas correntinhas e aqui eu vou pular 2 e vou iniciar o próximo grupinho. Então, fica assim. Aqui nós temos 7, 3 correntinhas mais 7. Duas correntinhas, pula 2 e começa a fazer novamente o grupinho de 7 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 e inicia novo grupo. Vamos fazer assim durante a carreira toda. Quando chegar no final dessa carreira aqui, eu volto pra gente fazer o canto e começar a outra lateral. Bom, então tô chegando aqui, ó, no final da minha carreira. Vamos fazer esse cantinho aqui. Eu faço duas correntinhas, pulo 2, venho no terceiro e aqui eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos, sendo 3 pontos altos aqui em cima dos pontos altos e 2 pontos altos aqui dentro nas correntinhas. Então, formando um grupinho de 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, eu venho aqui dentro dessa correntinha aqui do canto, faço 2 pontos altos. Três correntinhas. Aqui eu viro o meu trabalho. Venho aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Certo? Aqui a gente não vai pular nenhum ponto, nós vamos trabalhar nas duas correntinhas aqui. E aliás, além de trabalhar nas duas correntinhas, nós vamos precisar fazer um aumento, isso mesmo, pois aqui nessa lateral sobrou um ponto, por isso que a gente pulou um, mas nessa lateral menor vai faltar um ponto, então a gente vai fazer um aumento logo aqui no início. Eu fiz os 2 pontos altos nas duas correntinhas e aqui na primeira correntinha eu fiz, no primeiro ponto baixo, aliás, deixa eu desmanchar de novo. Olha, eu tenho os 2 pontos altos nas correntinhas. Eu venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto. Aqui no segundo ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos. Eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo assim o meu aumento, certo? Agora aqui eu vou completar os 7 pontos altos, para poder dar certo o nosso bico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora aqui ficou muito grande, deixa eu diminuir. Agora que eu faço duas correntinhas, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e aqui eu volto a fazer os meus grupinhos de 7 pontos altos, separado por duas correntinhas, pulando 2 de base, certo? E eu vou fazer o meu aqui, finalizar a minha carreira. Quando chegar lá no finalzinho eu volto pra gente fechar e começar a próxima carreira.
Chegando aqui no final, vai terminar normal. Aqui para iniciar essa outra lateral maior, você vai fazer igual a gente fez a passada. Você vai fazer 2 pontos altos aqui. Para terminar o grupinho, você vai fazer, né? Terminou com 2 pontos altos aqui dentro, 3 correntinhas mais 2 pontos altos. Aí esse primeiro ponto baixo aqui você vai ignorar ele, você não vai fazer. Você vai fazer a partir do segundo, certo? Que vai dar certo os bicos nessa lateral. Quando chegar na outra lateral pequena, que é essa aqui que a gente está fazendo, você vai fazer desse jeito aqui. No primeiro ponto baixo você faz um ponto alto e no segundo ponto baixo você vai fazer um aumento, que vai dar certinho. Quando chegar lá no final, eu volto pra gente fechar a carreira e começar a outra. E aqui tô terminando a carreira, vou fazer 2 correntinhas, pulo 2, eu venho no terceiro. A mosca veio aqui na minha mão. Eu venho no terceiro e aqui eu vou completar o grupinho de 7 pontos altos, que a gente tinha feito um aqui, né? Vamos completar agora com os 6 pontos altos para poder ficar 7. 4, 5 e 6. 6 pontos altos, eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos passar aqui para dentro com um ponto baixíssimo. Passamos aqui para dentro, vamos buscar o nosso fio, fazer um ponto baixo. Aí a gente vem bem aqui nessa alcinha, puxa, faz outro ponto e uma corrente. 2 correntinhas de espaço. E vamos vir aqui, ó, vamos pular esse primeiro ponto, vamos no segundo e fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto. Então a gente vai pular o primeiro e deixar o último sem fazer. 2 correntinhas. Vem aqui nesse espaçozinho aqui, faz um ponto alto, 2 correntinhas. Vamos aqui para o próximo grupinho, pula o primeiro, vem no segundo, ponto alto, e vamos fazer aqui 5 pontos altos. Que a gente deixa o primeiro sem fazer e o último a gente também não faz. Então, a gente vai ficar aqui com 5 pontos altos. Cinco pontos altos. 2 correntinhas. Nós vamos vir aqui na alcinha do leque, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. Vem aqui novamente, faz outro ponto alto. Uma corrente. Vem aqui dentro, faz outro ponto alto. 2 correntes. E agora a gente vira o trabalho e vem aqui, ó. Pula o primeiro, vamos no segundo. E vamos fazer aqui os nossos 5 pontos altos. A gente pula o primeiro e deixa o último sem fazer, certo?
Então, vamos seguindo assim, fazendo toda essa volta. Quando chegar lá no cantinho, você faça igual a gente fez esse aqui. Volta um pouquinho o vídeo e faz desse jeito aqui. E quando terminar a carreira, eu volto aqui pra gente finalizar e fazer a próxima carreira, certo? Então, chegamos aqui ao final. Eu vou fazer o meu ponto alto aqui nesse espacinho, 2 correntinhas, venho pra cá, para esse último grupinho, e vou fazer aqui os meus 5 pontos altos, pulando o primeiro ponto alto, e eu vou deixar o último ponto alto sem fazer. Já fiz 3, 4 e 5. Esse último ponto aqui vai ficar sem fazer. Eu faço 2 correntinhas, venho aqui nesse ponto alto, fecho com o ponto baixíssimo em cima dele. Agora aqui eu vou subir 5 correntinhas. 5 correntes, laço meu fio e venho aqui no mesmo lugar para fazer um ponto alto. Eu vou pegar aqui em cima dessa laçadinha por dentro e vou fazer aqui o meu ponto alto, dar uma ajustada aqui para ele entrar no lugar. Então eu fiz aqui um ponto V, 2 correntinhas, eu venho para o meu grupinho de 5 pontos altos, pulo o primeiro, eu vou no segundo e aqui eu começo a fazer um grupinho de 3 pontos altos, porque eu vou deixar o último ponto alto sem trabalhar. Trabalhei os meus 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, eu venho aqui nesse ponto alto e vou fazer aqui em cima dele o meu ponto V, que é um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Fiz o meu ponto V, 2 correntinhas, eu venho para esse próximo grupinho aqui e vou fazer os meus 3 pontos altos, pulando o primeiro ponto e deixar o último ponto sem fazer. Fiz aqui o meu grupinho, eu vou fazer 2 correntes. Eu venho aqui em cima do primeiro, aqui na quina, eu tenho 3 pontos altos, separado por uma corrente. Eu venho no primeiro ponto alto, eu faço aqui um ponto alto, 2 correntes. Eu venho aqui no próximo ponto alto, que é o do meio, eu faço um ponto alto, 2 correntes. E no mesmo lugar, eu vou fazer aqui, então, mais um ponto alto, fazendo então o meu ponto V, 2 correntes, viro o meu trabalho, e aqui no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, e eu venho aqui, ó, pro meu grupinho, pulo o primeiro ponto, eu venho no segundo e faço então o meu grupinho de 3 pontos altos, deixando o último ponto alto sem trabalhar, certo? Então, essa é a sequência. Ponto V em cima do ponto alto anterior, 3 pontos altos em cima do grupinho, 2 correntes, mais ponto V, e assim vamos seguir em frente. Quando chegar lá no outro canto, você faz a mesma forma que a gente fez aqui. Então, eu vou finalizar minha carreira e quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fechar e fazer a próxima. Pois vocês acreditam que eu já tinha fechado, já tinha feito uma boa parte. Olha tanto que eu já desmanchei. Eu esqueci de vir aqui mostrar pra vocês. Meu Deus, como é isso, Diana? A cabeça tá meio perturbada. Tô gravando vários passo a passo, tudo de uma vez. Então aqui, gente, cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas, eu vou fechar
aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora eu passo aqui para dentro, puxo o meu fio, faço um ponto baixo. Eu venho, pego essa laçadinha aqui, puxo o meu fio, faço outro ponto baixo e aqui eu faço uma corrente. Eu fiz o meu ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais 4 pontos altos. Nós vamos ficar com 5 pontos altos aqui dentro desse ponto V. Quatro e 5. Faço 2 correntes e aqui bem no meio, nesse ponto alto do meio, eu vou pegar e vou fazer um ponto alto. 2 correntes, venho aqui para o ponto V e faço novamente os meus 5 pontos altos. Quatro e 5 pontos altos, 2 correntes, ponto alto aqui no ponto alto do meio, 2 correntes. Agora aqui a gente chegou no nosso cantinho, na nossa quina. Eu vou pegar e vou vir para esse primeiro espaço. Eu vou trabalhar aqui dentro 3 pontos altos, 2 e 3. Laço meu fio e aqui em cima desse ponto alto eu vou trabalhar um ponto alto. Dentro desse ponto V eu vou trabalhar 3 pontos altos. Em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto e dentro desse espacinho aqui eu faço 3 pontos altos. Então essa é a sequência dessa carreira. Eu viro o meu trabalho, faço 2 correntinhas, venho aqui nesses pontos altos, pego o ponto alto do meio e faço um ponto alto em cima. 2 correntes e eu vou passar para o ponto V e trabalhar aqui os meus 5 pontos altos. E essa é a orientação dessa carreira, não tem segredo. Quando você chegar lá na outra quina, você faz o mesmo processo que fez aqui. Essa quina ela vai ficar assim, ó, tipo emborcando, mas não tem problema, ela fica assim mesmo, tá? Na próxima carreira ela vai se ajeitar. A próxima carreira é a nossa última carreira, então ela vai se ajeitar, certo? Eu vou terminar e já volto. Então eu cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fazer aqui 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai partir para a última carreira. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e aqui eu seguro bem aqui na terceira corrente, subo mais 3. Venho aqui onde tá segurando, onde o meu dedo tá segurando, insiro a minha agulha, busco o meu fio e passo pelas 2 alcinhas fazendo assim um picô. Laço a minha agulha, venho no próximo ponto e faço aqui um ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas. Volto aqui nas 2 laçadinhas, busco meu fio e puxo, faço um picô.
Venho aqui no próximo ponto alto e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse aqui. Eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um picô no alto do ponto. Mais uma vez eu vou fazer aqui mais um picô, 3 correntinhas, busco meu fio e faço meu picô. Então aqui eu fiz 4 picô. Aqui no último ponto alto eu vou fazer apenas um ponto alto, uma correntinha, e aqui em cima desse ponto alto aqui eu vou pegar minha agulha, vou pegar assim por trás, busco meu fio e faço aqui um ponto baixo em relevo. Aqui eu faço uma correntinha e eu vou repetir tudo que eu fiz nesse motivo aqui. Então eu fiz aqui os meus picôs nesse outro motivo, vou fazer aqui a minha correntinha e venho nesse ponto alto aqui, eu pego a minha agulha por trás, busco o meu fio e puxo, fazendo assim o meu ponto baixo em relevo. Agora nós chegamos aqui na nossa quina. Não vou fazer correntinha, eu laço a minha agulha e venho direto no primeiro ponto alto e vou fazer aqui o meu primeiro picô. 3 correntinhas, volto aqui nessas 2 laçadinhas, busco o meu fio e faço o meu primeiro picô. Laço a minha agulha e assim eu vou fazer picô em todos os meus pontos altos. Vou aqui fazendo os meus picôs e quando eu terminar de fazer o último ponto alto, na verdade o penúltimo, eu volto aqui. Finalizei aqui todos os picôs, me sobrou aqui o meu último ponto alto. Vou fazer o meu picô. E eu venho aqui então nesse último ponto alto, vou fazer apenas ponto alto. Venho aqui em cima desse ponto alto, busco o meu fio por trás do ponto e faço aqui o meu ponto baixo em relevo. Então ficou assim, bem assentadinho, tá vendo? Agora a gente segue fazendo nosso picô. Eu vou fazer a minha correntinha. Eu viro o meu trabalho e aqui eu sigo fazendo os meus pontos com picô até chegar lá no outro canto. Quando chegar lá, você faz a mesma coisa que você fez aqui, lembrando que não precisa correntinha. Se fizer correntinha, vai ficar embabadando, certo? Então, faz assim o seu trabalho. Eu vou fazer o meu e quando finalizar, eu volto aqui pra gente arrematar. Então, aqui eu cheguei ao final da minha carreira. Vou aqui fazer o meu último ponto baixo em relevo. E aqui, sem nenhuma correntinha, eu venho aqui, ó, bem aqui no lugarzinho que eu fiz esse primeiro picô e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o meu fio e fazer o meu arremate. Vou fazer o meu arremate e já volto pra gente fazer o lacinho. Fiz o meu arremate, olha. Agora a gente vai fazer o lacinho. Deixa eu colocar ali do lado para não atrapalhar. Vou pegar aqui o meu fio cru, na cor cru, e vou aqui
fazer um cordão com 40 correntinhas. Finalizei aqui o meu cordão com 40 correntinhas. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e fechar o meu cordão na primeira correntinha. Tem que cuidar nessa hora aqui para não ficar retorcido, porque se ficar retorcido depois vai ficar difícil para você fazer o lacinho. Então aqui fechei o meu cordão, vou fazer uma corrente e aqui eu vou fazer no próxima corrente eu vou fazer um ponto baixo. E na próxima corrente eu faço um ponto baixo. Eu fiquei aqui com 2 pontos baixos e mais a correntinha que faz a vez também de um ponto baixo. Laço a minha agulha, eu venho na próxima corrente e vou trabalhar aqui um meio ponto alto. Laço a minha agulha e faço mais um ponto alto. Meio ponto alto. Vamos ficar aqui com 2 meio ponto alto. Laço a minha agulha e aqui eu vou trabalhar pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Aqui na próxima corrente, eu vou trabalhar um total de 3 pontos altos no mesmo lugarzinho. Então, nenhuma só corrente eu vou trabalhar 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Tá ficando assim. Agora eu laço a minha agulha e eu vou fazer pontos altos 5 vezes. Então, 5 pontos altos corridos. 3, 4 e 5. Agora a gente vai voltar a fazer daqui para trás. Então, a gente vai fazer na próxima correntinha, vamos fazer 3 pontos altos juntos. 2 e 3 na mesma correntinha, no mesmo intervalo. Agora aqui a gente vai fazer 3 pontos altos seguidos. Na próxima correntinha eu faço mais um. Na próxima correntinha eu faço mais um. Então eu fiquei aqui com 3 pontos altos seguidos. Agora eu vou fazer o quê? 2 meio pontos altos, um em cada intervalo. Fiz um e aqui eu fiz mais um. E agora o que que a gente vai fazer? 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e 3. Então aqui a gente já fez a metade do nosso laço. Então aqui nessa outra metade a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado aqui. Na verdade eu já iniciei, né, que foi com os 3 pontos baixos, já iniciei. Agora daqui para frente você vai começar a partir dos 2 meio pontos altos. Então eu vou fazer e já eu volto. Então aqui eu cheguei ao final. Nós vamos fazer o quê? Vamos fechar aqui nessa correntinha e a gente vai deixar assim mais ou menos uns 40 centímetros de fio. Esse fio aqui a gente vai usar para fechar o laço. Olha, eu cortei mais ou menos de 40 a 50 centímetros
pra gente fazer o fio, certo? Aqui eu vou puxar esse fio para trás. Depois eu venho aqui aonde ele saiu, que foi nesse pontinho, e eu puxo ele para trás novamente. E vou reservar esse lado aqui. Agora a gente vai fazer as perninhas do laço. E para fazer as perninhas do laço, eu vou fazer um cordão com 24 correntes. Bom, aqui eu cheguei ao final das minhas 24 correntinhas. Eu vou fazer o que? Eu vou segurar nessa correntinha aqui e eu vou subir mais 3 correntes. Laço a minha agulha 2 vezes e eu venho aqui nessa correntinha que eu tô segurando e vou fazer um ponto alto duplo. Eu esqueci de dizer que esse lacinho a gente pega as 2 laçadinhas. A gente deixa aqui somente uma laçadinha, viu? A gente pega nas 2. Se fizer do jeito que a gente faz o crochê, pegando só uma laçadinha, ele não vai ficar legal. Ele tem que ficar assim, viu? Então esse aqui. Eu fiz o primeiro ponto alto duplo, laço a agulha 2 vezes, venho na próxima corrente e vou fazer ponto alto duplo 2 vezes novamente, venho na próxima corrente, eu laço, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Então, eu fiquei aqui com 3 pontos altos duplos, com a correntinha ficam 4. Laço a minha agulha uma vez. E agora eu vou fazer 3 pontos altos seguidos. 1, 2, 3. Terminei os meus pontos altos. Eu vou fazer agora 3 meio pontos altos. Então, eu laço a minha agulha, eu venho aqui na correntinha, puxo e tiro tudo. Uma vez, laço novamente, puxo e tiro tudo. Mais uma vez, puxo e tiro tudo, certo? Agora aqui a gente vai fazer pontos baixos, 5 pontos baixos seguidos, 2, 3, 4 e 5. Agora aqui a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado. Fiz os meus... Não é 5, é 6. São 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 meio pontos altos, 3 pontos altos e 3 pontos altos duplo. Então, eu laço, faço um meio ponto, laço, faço um meio ponto, laço e faço um meio ponto. Então, aqui eu terminei, eu fiz os meus 3 últimos pontos altos duplo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui, ó, nessa última correntinha, eu puxo e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizei as perninhas do nosso laço. Agora eu posso cortar o meu fio, puxo esse fio aqui e eu vou arrematar. Então, eu vou arrematar aqui. Só dar um lacinho
e depois cortar o fio. Esconder por alguns pontos, eu escondo um para cá, eu escondo o outro para cá, pingo um pinguinho de cola e tá tudo certo. Agora vamos fazer a montagem do nosso laço. Como que eu vou fazer? Deixa eu pegar esse aqui, vou esconder por mais alguns também, depois é só pingar um pinguinho de cola. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu pego essa parte de cima e sobreponho a parte de baixo, cuidando para ficar bem ao meio. Agora eu pego essa laçada aqui e eu dou umas 3 vezes, eu dou umas 3 voltas aqui, só para poder firmar. Sempre cuidando para ficar certinho. Fiz essas 3 voltas, eu vou pegar essas perninhas aqui, ela vai ficar assim. Então eu vou medir ao meio. Cheguei ao meio, o que que eu vou fazer? Eu pego, coloco aqui e aqui eu vou passar voltas aqui para unir os dois. Quantas voltas? Quantas voltas você quiser. Não tem assim uma quantidade certa não. Você pode fazer quantas voltas você achar necessário. Olha só. Finalizou as suas voltas, agora você vai fazer o quê? Fazer o arremate. Olha só. Então aqui atrás, você vai fazer o arremate da forma que você achar que tá bom, do seu jeitinho. Procure o seu jeitinho e faça seu arremate. Eu peguei aqui, ó, o que que eu fiz? Peguei a minha agulha fina, aí eu pego aqui uma perninha dessa, puxo uma laçada. E aqui eu pego a perninha e puxo por dentro. Para ficar mais seguro, deixa eu pegar em outra laçada aqui. Que eu vou puxar o meu fio. E aí eu pego, puxo. E já tá bem seguro. Então, o nosso laço está finalizado. Olha como que ele fica. Aí agora é só recortar essas pontinhas e colar no nosso tapete. Eu vou fazer isso e já eu mostro o meu tapete como que ficou. Então, esse foi o resultado do meu tapete. Um tapete maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer ele por essa videoaula. Eu tentei dar o meu melhor, fazer o mais explicadinho possível para que todos consigam fazer. Olha só, que lindo! Lindo demais! Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, tá? Pesei cor por cor e deixei tudo anotadinho. Medida, peso total, mais qualquer coisa me perguntem nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, ok? Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, muito obrigada, que Deus continue te abençoando muito e que você continue comigo aqui para nós crescermos juntos, ok? Então, Deus abençoe, tchau, tchau.